pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Miro Santos, mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho para os familiares, para os pais, serve também aos educadores, mas aqui é mais precisamente para as famílias. Como lidar com a questão da aula remota, como lidar com a questão do ensino à distância, né? Sobretudo por meios digitais, assegurando que seu filho tenha condições de fazer atividades, estudar de maneira remota, por meio da internet. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal para você que não conhece o canal Pensando Sociologicamente, e vamos juntos tecer sempre reflexões sobre educação e sociedade. Durante a pandemia, a gente teve que se adaptar, de certa forma, ao ensino à distância, ao ensino remoto, o que não foi fácil, mas vocês, familiares, tutores, pais em geral, responsáveis pelos jovens estudantes, têm que se atentar a algumas questões que são super importantes de corresponsabilidade. Então a gente tem que, como diria no senso comum, um olho no peixe e um olho no gato. Por quê? Porque não dá para deixar a coisa solta, porque no ambiente regular, na educação básica comum, fora o período de pandemia, nós temos lá os professores, os orientadores, a coordenação pedagógica, a direção, a gente tem o camarada no pátio, a gente tem a merendeira que está de olho nas coisas que acontecem na escola. Então assim, na sua residência, geralmente o seu filho, sua filha vai estudar em casa, no quarto, na sala, muitas vezes sem orientação nenhuma de nenhum adulto. Então é importante se dar conta de alguns elementos. E é isso que esse vídeo vai propor. Então a gente vai dar 5 dicas fundamentais para que a sua família, para que você se familiarize com a educação remota, com o ensino remoto. Vamos lá. Bom, em relação às 5 dicas para que as famílias se adaptem ao ensino remoto, vamos começar pela primeira, que é importante, às vezes é deixada de lado, mas é muito importante. Dica 1. Estabeleça limites. Não deixem aparelhos ligados, não deixem coisas que possam distrair o seu filho, o seu estudante, ou você, estudante, você sabe que você pode se distrair com alguma coisa, então desligue essa coisa, desligue esse objeto, tenha muito cuidado com o som, com o barulho, com passagens, com pessoas circulando, e aí, é claro, a gente vai ter muito problema em relação à desigualdade a qual está estabelecida na sociedade. A questão da desigualdade é muito fundamental nesse processo, porque ela vai penalizar aqueles que não têm condições ideais para um estudo em casa. E aqueles que há condições melhores, condições que a gente pode chamar de ideal, são privilegiados. Então essa questão é muito importante. Então não ligue aparelhos sonoros, não ligue vídeos, tenha cuidado com o barulho de rádio, tenha cuidado com outras coisas que podem acontecer no ambiente no qual você está estudando. Dica número 2. Estabeleça uma rotina diária. Lembre-se, a gente tem que evitar distrações, como foi dito há pouco, e, de certa forma, é importante estabelecer uma rotina diária para que a gente possa entender, compreender, se habituar no momento de se dedicar aos estudos. Então é importante que estabeleça essa rotina. Então não chame seu filho, não chame o amigo que está estudando, não chame seu irmão, sua irmã que está estudando, no momento no qual ela está ou ele está se dedicando aos estudos. Principalmente para coisas que não tem nada a ver. Então, eu vi um vídeo no status de uma brincadeira, de uma piada, um vídeo que viralizou, um meme. Não faça isso, você vai atrapalhar a pessoa que está estudando. Se não for algo urgente, deixe ela quieta no seu lugar estudando. Então, você não pode chamar a criança que está estudando, o jovem que está estudando, para nada que não for importante. Então, por isso a rotina é fundamental. Bom, dica número 3, as pausas. Pausa? Sim, pausa. Pessoal, a gente tem que se ligar em algumas questões que são fundamentais. E a pausa, o parar, o dar um tempo para tomar uma água, para levantar, para olhar o horizonte, para olhar o sol lá fora, para olhar a janela, isso também é muito bom e é muito necessário. Mentalmente é muito preciso fazer esse tipo de coisa. Então imagina o seguinte, a música, né? A música é a arte dos sons. A música, uma canção, uma melodia, os tempos os quais são chamados de pausa, ou acidentes negativos, ou tempos de silêncio,
são muito importantes para ditar o ritmo. Então não é só o movimento ou só o som que faz a música. O tempo de silêncio, o tempo da pausa é muito importante. E assim segue também no momento de estudar. Então tenha tempo para você levantar, tomar uma água e fazer outras coisas e tomar um ar. Dica número 4. Pais, familiares, os próprios alunos, reserve pelo menos, você tem que reservar pelo menos um momento do dia para que você possa verificar notificações, e-mail, notificações no ambiente virtual, mensagens no celular, mensagens no grupo da sua turma, no grupo da escola. Não deu para verificar essas questões no decorrer do dia. Escolha um momento da noite. Após o jornal ou antes da novela, eu vou olhar rapidinho se tem alguma mensagem, algum aviso, algum lembrete, porque eu tenho que ficar ligado. No dia a dia, no ensino normal, quando não estamos em momento de pandemia, não estamos isolados, ou quando não há o ensino remoto, acontece aviso todos os dias, acontece aviso por todo lado. Então é a coordenação que avisa, é a direção da escola que tem aviso, é a Secretaria de Educação que tem algum tipo de aviso. E às vezes esse aviso é algum lembrete, como fazer alguma atividade, estudar para alguma atividade avaliativa, estudar para alguma prova. Outras vezes esse aviso é um lembrete para que os pais se atentem com algumas questões da ordem administrativa. Então verificar questões de documentação na escola, transferência, alguma coisa do tipo. Outras vezes são datas, avisos para que os pais não percam datas de matrícula, data de levar algum tipo de autorização para seu filho, alguma coisa nesse sentido. Data de conselho de classe, data de devolução de livro didático. Então assim, são várias coisas, são vários avisos que ocorrem no dia a dia da escola que no momento à distância, no momento de educação remota, às vezes os pais eles vão ficar perdidos ou o aluno também fica perdido. Então por isso você tem que reservar um dia e fazer um tipo de notificação. Reserve um caderninho, um papel para lembrete, avisos da escola, para que você não possa perder. Isso é muito importante para a educação à distância. Nesse caso, a educação emergencial. Dica 5. Em educação remota, em ensino à distância, é muito importante a gente aproveitar outras mídias. Então assim, você no dia a dia, você acessa o Google para responder algumas questões, algumas dúvidas que você tem, para buscar algo, fazer algum tipo de pesquisa muito rápida. Então assim, você tem que também se aproveitar desse tipo de mídia para os estudos. Aproveite bastante YouTube, dicas, videoaulas, podcasts, artigos de texto, artigos informativos, sites de notícias, para que você possa melhorar um pouquinho o conhecimento que você tem em relação aos conteúdos escolares. Então, faça muito proveito dessas mídias que estão aí. Então, tem muita coisa, tem tutorial, tem podcast, tem softwares, tem vídeos de dicas de videoaulas, de tutoriais indicados por professores. Então, assim, aproveite bastante. Pessoal, então é isso. É muito possível, que a gente tenha que lidar com essas questões durante algum tempo. Os desafios são enormes, as desigualdades de acesso também são enormes. Entretanto, é possível perceber que a gente vai estar nesse tipo de educação à distância, educação remota, durante algum tempo. Diga-se de passagem, alguns pesquisadores, alguns educadores estão falando em um tipo de educação híbrida, que vai mesclar um pouco do que se tem no presencial e um pouco do que se tem nas educações à distância, educação, ensino remoto, alguma coisa nesse sentido. Então assim, esse ano a gente vai iniciar com o pé nesse tipo de educação, com mídias e com algumas tecnologias à distância, tecnologias digitais. Então não perca fé, não perca esperança, se atente a essas dicas que são super importantes e vamos juntos até que a gente tenha melhores condições, sobretudo presencial. Valeu pessoal, dê o like, se inscreva no canal, alguma sugestão, alguma dica, pode escrever nos comentários e sigamos juntos nesse ano novo, nesse ano de 2021. Valeu, abraço! A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Milton Santos.